Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da carta de Paulo aos Gálatas. Chegamos ao capítulo 3. Eu vou ler primeiro versos 1 a 6. Aqui nesse capítulo, Paulo vai contrastar lei e fé. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou para não serem persuadidos pela verdade? Jesus Cristo foi claramente retratado entre vocês como crucificado diante de vossos olhos. Digam-me só esta coisa. Foi por obras da lei que receberam o Espírito, ou pelo ouvir de fé? Como podem ser tão insensatos? Tendo começado em espírito, vão agora terminar em carne? Será que sofreram tanto à toa? Se é que foi mesmo à toa. Ora, aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vocês, é por obras de lei ou pelo ouvir de fé? Por exemplo, Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. No verso 1, eu sou obrigado a comentar uma dessas coisas desagradáveis, mas talvez 3% dos manuscritos gregos omitem para não serem persuadidos pela verdade, seguidos pelas versões modernas. Isso o que enfraquece o verso bastante. Então, vamos ficar com os 99% ou 97%, por favor. Agora, eu confesso que não entendo muito bem essa segunda metade do primeiro verso, quando diz que a crucificação de Jesus foi retratado entre vocês diante de vossos olhos. Que coisa, gente! Será que foi uma peça teatral? Como é que foi aquilo? Não consigo entender muito bem a maneira que Paulo coloca aqui. Quer dizer, que ele ensinou claramente, que ele falou claramente, está certo. Mas diante de vossos olhos, bom, eles estavam vendo ele falar, talvez seja isso. Aí ele vai contrastando, né? Vocês receberam o Espírito como? Foi por lei ou foi por fé? Se vocês começaram o Espírito, como é que vão terminar em carne? Que coisa, gente! O mesmo Deus, aquele Deus, no caso, que dá o Espírito, que opera milagres. Deus faz isso por lei ou por fé? Obviamente a resposta é clara, porque ele vai citar o caso de Abraão, que é uma citação de Gênesis capítulo 15, verso 6, embora não seja apresentado como tal. Agora, voltando a verso 5, quem está lendo a minha tradução, você vê que aquele eu coloquei o A com A maiúsculo, diz a respeito a Deus, como de fato falei, mas obviamente teria também participação humana nesse caso. Parece-me claro que sim. Vamos prosseguindo aqui então. Eu vou ler os versos 7 a 9. E a partir do verso 10 ele vai falar da maldição da lei. Então vamos ler primeiro 7 a 9. Então fiquem sabendo que os de fé é que são filhos de Abraão. Ademais, a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações por fé, anunciou o Evangelho antecipadamente a Abraão, citando: todas as nações serão abençoadas em ti, fecha citação. Portanto, os que são de fé são abençoados junto com o fiel Abraão. Você lendo outra versão, aqui no verso 8, eu traduzi justificaria. Talvez você tenha aí justifica. A questão é a seguinte: a forma do verbo justificar, no texto grego,
é ambígua entre indicativo e subjuntivo. Da mesma forma, serve para os dois. O indicativo representaria uma citação direta. Mas como não encontramos tal citação no Antigo Testamento, achei por bem usar o subjuntivo. Agora, atenção, por favor. Notar que a Escritura é personificada. Ela sabe de antemão o que Deus vai fazer. Interessante. Agora, todas as ações serão abençoadas em ti. É uma citação direta de Gênesis 12, verso 3. O que, no entanto, não havia sido escrito no tempo de Abraão. No tempo dele só tinha um livro inspirado disponível, ao meu entender, que era exatamente o livro de Jó. Então, a personificação da Escritura continua aqui. Foi a sabedoria quem disse aquilo a Abraão. Então, basta voltar a Gênesis para descobrir quem é. Foi o próprio Jeová e, presumivelmente, Jeová Filho. No meu entender, sempre que Jeová fez alguma coisa cá embaixo durante o Antigo Testamento, sempre foi Jeová Filho. É assim que eu entendo. Pronto, agora vamos a versos. Eu vou ler versos 10 a 14. Ora, todos os que são por obras de lei estão debaixo de maldição. Por quê? Está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Fecha aspas. Ademais, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Fecha aspas. Ora, a lei não é de fé. Antes, abre aspas, o homem que praticar essas coisas, por elas viverá. Fecha citação. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Fecha aspas. Para que a bênção de Abraão chegasse às nações por Cristo Jesus, para que nós recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Agora, voltando ao verso 10, a primeira citação é de Deuteronômio, capítulo 27, e verso 26. Maldito é todo aquele que não permanece para praticá-las. Então é por isso que ele olha. Quem acha que vai se justificar por obra da lei, que está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Aí ele cita esse texto para provar. O texto diz: maldito, você tem que praticar. Você não praticou, está maldito. Aí ele prossegue no verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque aí ele vai dar outra citação. Essa segunda citação é de Abacuque, capítulo 2, e verso 4. O justo viverá por fé. Pronto. Então não é por lei. Aí ele olha. É claro que a lei não é de fé. Então é uma coisa ou outra. Aí ele cita Levítico 18 e verso 5. O homem que praticar essas coisas, por elas viverá. Aí você tem que praticar todas elas. Não praticou. Aí, no entanto, vem a boa notícia para nós. Ó, Cristo nos redimiu dessa maldição da lei. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Isso é tremendo, gente. Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Ele tomou a maldição. Porque está escrito outra vez, temos uma quarta citação, que dessa vez é o Deuteronômio 21 e verso 23. Maldito é todo aquele que for pendurado num madeiro. Você se lembra que em outro momento Paulo disse que um Cristo crucificado é para o judeu um escândalo, para o grego era uma estupidez, mas para o judeu era um escândalo.
Mas é claro, você ser crucificado era uma maldição. Quer dizer, maldito é aquele que é pendurado, mas quer dizer, e o Cristo ser crucificado não dá. Não, aí, por favor, não dá, não pode, não bate. Então, o judeu não podia, mas aqui Paulo diz, olha, Cristo nos redimiu dessa maldição, porque ele se tornou essa maldição em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Isso então para que a bênção de Abraão chegasse às nações, por Cristo Jesus. Nós então foi possível nós, e é possível nós receber a promessa do Espírito mediante a fé. Agora, a partir do verso 15 até o verso 18, ele vai falar da aliança com Abraão. Irmãos, se eu, enquanto homem, fizer um testamento, mesmo sendo de homem, uma vez verificado, ninguém anula ou modifica. Mas as promessas foram feitas por Deus a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como sendo muitos, mas e ao teu descendente, como sendo um, o qual é Cristo. Ademais, afirmo isto: uma aliança previamente confirmada por Deus em Cristo não pode ser anulada pela lei que veio 430 anos depois, de modo a tornar a promessa sem efeito. De fato, se a herança fosse por lei, então não seria por promessa. Mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Ele contrasta uma coisa hipotética da parte dele, um testamento hipotético, com promessas feitas por Deus. Então, se mesmo um testamento feito por homem é válido, então calcule uma promessa feita por Deus. Eu li por Deus no verso 16, de fato essas palavras não estão no texto grego, mas subentende-se claramente. A razão pela qual eu coloco no texto está em letra itálica. Agora, interessante que ele faz questão do vocábulo descendente ser singular. E diz, não descendentes, plural. Descendente um, o que é de fato Cristo. Agora, atenção para o verso 17. Tem aqui duas coisas que eu preciso comentar. Afirmo isto, dizendo Paulo, uma aliança previamente confirmada por Deus em Cristo não pode ser anulada pela lei que veio 430 anos depois. Agora, calamitosamente, menos de 3% dos manuscritos gregos de qualidade inferior omitem em Cristo aí, seguidos pelas versões modernas. Mas acontece que sem Cristo, o descendente, não teria existido a promessa. A encarnação de Jeová, o Filho, estava no plano antes da criação deste mundo, que você pode ver na 1 de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Isso é triste, mas isso é o tipo de coisa que acontece centenas de vezes no Novo Testamento. Esse pessoal segue um punhado miserável de manuscritos para aviltar o texto. É calamitoso, triste mesmo. Agora, vamos atentar para esse tal de 430 anos depois. O que eu vou dizer agora, eu devo a este livro aqui, Chronology of the Old Testament, por Floyd Nolan Jones, não está em português que eu saiba. Deus usou este homem aqui para resolver, entendo eu, cada um dos supostos problemas numéricos que existem no Antigo Testamento. É maravilhoso isso daqui. Então, o que eu vou dizer agora se baseia nesse livro. Seguinte, Abraão partiu de Harã no ano 1921 a.C., quando ele tinha 75 anos de idade. O êxodo ocorreu em 1491 a.C.,
Você tira 14,91 de 19,21 e dá exatamente 430. Exatamente. Então, a lei veio exatamente 430 anos depois da promessa. Por isso, não pode. Não pode anular a promessa. Se a herança fosse por lei, verso 18, então não foi por promessa. Mas Deus concedeu por promessa. Ponto. Prosseguindo, então, a lei era tipo um tutor. Vamos ver agora, verso 19. Eu vou aos poucos aqui, 19 a 22. A coisa vai até o fim do capítulo 3, verso 29, mas vou aos poucos. Então, 19 a 22. Para que, então, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a herança tinha sido prometida. Lei essa que foi ordenada por anjos pela mão de um mediador. Abre parênteses. Ora, esse mediador não é para só um, mas Deus é um. Fecha parênteses. Então, a lei é contra as promessas de Deus? Pergunta. A lei é contra as promessas de Deus? Claro que não. Antes, se tivesse sido dada uma lei que pudesse proporcionar vida, certamente a justiça seria por lei. Todavia, a Escritura aprisionou tudo debaixo do pecado para que a promessa por fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Agora eu confesso que não entendo a referência a anjos aqui no verso 19. Lei essa que foi ordenada por anjos pela mão de um mediador. Ora, pela mão de um mediador seria uma referência a Moisés, tudo muito bem. Sim, foi ele que passou a lei ao povo. Mas a menção de anjos me deixa perplexo. Pelo relato no Antigo Testamento, Deus lidou diretamente com Moisés, ou pelo menos assim me parece. Talvez Deus tenha utilizado anjos para comunicar detalhes menores, ou, quem sabe, para refrescar a memória de Moisés, não sei. Até onde eu sei, o Antigo Testamento não esclarece este dizer de Paulo. Esse negócio dos anjos, que eu saiba, não está no texto. Está aqui. Quer dizer, não está no Antigo Testamento. Esse verso 20 é meio complicado. Eu coloquei entre parênteses porque não contribui ao fluxo do que está aqui sendo dito. Mas a última palavra do verso 19, mediador, é que trouxe à mente de Paulo, aparentemente. Então ele vai falar mais desse tal mediador. Esse mediador não é para só um, mas isso é claro. Não se tem mediador só para uma pessoa. Tem que ter duas pessoas que estão em conflito para haver uma. Não, isso é óbvio. Aí ele ainda vai com coisa ainda mais óbvia, que Deus é um. Eu confesso que não entendo muito bem o porquê de Paulo estar colocando essa coisa. Que Deus é um, Deus é um. Talvez o ponto seja o que jaz por detrás da pergunta que vem no verso 21, logo a seguir. Já que Deus é a fonte tanto de lei como de promessa, e ele sendo um, não pode estar dividido dentro de si. Então, lei e promessa não podem ser coisas contraditórias. Moisés funcionou como mediador entre Deus e o povo. É o sentido que eu consigo fazer. Aí então vai no verso 21, né? E aí, a lei é contra as promessas de Deus? Claro que não. Antes, se tivesse sido dada uma lei que pudesse proporcionar vida, então a justiça seria por lei. Mas a Escritura aprisionou tudo debaixo do pecado para que a promessa por fé em que Jesus fosse dada
aos que creem. Agora, esse tal aprisionou tudo debaixo do pecado. Eu preciso esclarecer que no texto grego é mesmo tudo e não todos. Você iria esperar todos, mas não, é tudo. Quer dizer, não é só ser humano. Você, voltando para Romanos, capítulo 8, versos 19 a 22, lá explica que as consequências da queda de Adão alcançaram e incluíram a criação. A criação foi sujeitada à ruína por causa do pecado do homem. Deus criou o homem para ser o administrador da terra, o homem caiu, aí uma natureza perfeita não poderia mais ser administrada por um administrador caído, não dá. Então, sem culpa nenhuma, a natureza foi submetida à decadência por causa do pecado de Adão. Então, diz aqui, aprisionou tudo debaixo do pecado. E, infelizmente, foi exatamente isso. Bueno, vamos considerar aqui com versos 23 a 25. Então, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia de lei, combinados até que fosse revelada a fé que haveria de vir. De modo que a lei funcionou como nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados por fé. Mas agora que a fé já chegou, não mais estamos sob tutor. Então, a lei funcionou assim. Era tipo o nosso tutor para nós segurar, controlar a situação, enquanto não chegasse à solução definitiva, que é a fé em Jesus Cristo. É assim que seremos, de fato, justificados. Então, não precisamos mais desse tutor. Não somos mais debaixo da lei. Não é pela lei que ninguém vai se salvar. Atenção, mas o fato de não estarmos mais debaixo da lei de Moisés e tal, mas isso não acaba com o caráter de Deus e os valores morais que Deus obriga. Os valores morais que Deus obriga continuam, obviamente, em pé. Nós temos obrigação de obedecer e respeitar esses valores, mesmo debaixo da graça. Prosseguindo, então, vamos ver 26 a 29 para terminar o verso 3. Assim, todos vocês são filhos de Deus através de fé em Cristo Jesus. Pois tantos quantos foram batizados para dentro de Cristo se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho e fêmea, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, se são de Cristo, logo são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então ele reafirma que é através da fé em Cristo que nos tornamos filhos de Deus. Agora, o que ele quis quando aqui no verso 27 ele fala que fomos batizados para dentro de Cristo? Eu entendo que isso diz respeito àquilo que está em 1 Coríntios capítulo 12 e verso 13, onde diz textualmente que o Espírito Santo nos batiza para dentro do corpo de Cristo no caso. Então, esse batismo que está sendo comentado aqui, é isso que nos leva para dentro de Cristo. Obviamente, uma vez dentro de Cristo, nós somos revestidos de Cristo, quer dizer, tem um Cristo ao nosso derredor, se estamos dentro dele. Agora atenção para o verso 28. Não há, quer dizer, em Cristo não há judeu nem grego. Então o nacionalismo está fora. Não vai ter brasileiro no céu, nem americano no céu, nem russo no céu, nem turco no céu. Só vai ter súditos verdadeiros do soberano Jesus no céu.
Então, o nacionalismo cá embaixo, dentro da igreja, não serve, não funciona. Não há escravo nem livre. Não há macho e fêmea. Aí o texto não diz macho nem fêmea. Diz não há macho e fêmea. Paulo muda exatamente a frase. Entendo que ele está citando Gênesis capítulo 1, verso 27, e talvez a razão pela criação da fêmea que está em Gênesis capítulo 2 e verso 18. De qualquer forma, todos são salvos da mesma maneira. Quer grego, quer judeu, quer escravo, quer livre, quer homem, quer mulher, todos são salvos da mesma maneira. Temos que crer para dentro do Senhor Jesus. Nele somos um. Agora atenção, obviamente a referência aqui é ao âmbito espiritual, não ao físico. Ora, isso é claro. Um judeu que crê para dentro de Jesus não deixa de ser um judeu físico. Óbvio. Um escravo que crê para dentro de Jesus não muda de condição social automaticamente. Um macho que crê para dentro de Jesus não deixa de ser um macho físico. Isso é óbvio. Se todos, no entanto, estamos revestidos de Cristo, verso 27, então devemos ser parecidos, será que não? Pelo menos de longe. Eu acho que pessoas olhando para nós deveriam pensar em Jesus. Isso se nós estamos, de fato, como que representando o caráter de Jesus, na nossa maneira de ser, proceder, falar, enfim, tratar as pessoas. Poderiam até pensar em Jesus, será que não? Descendências de Abraão, atenção, Abraão e não Jacó. Nós, em Cristo, não passamos a ser judeus, nós passamos a ser filhos da fé de Abraão. Então, somos filhos de Abraão, não de Jacó. Herdeiro segundo a promessa, louvado seja Deus. Chegamos então ao capítulo 4, onde ele vai contrastar filhos e escravos. Eu vou ler versos 1 a 7 para começar. Prosseguindo, enquanto o herdeiro é criança, em nada difere de um escravo, embora sendo dono de tudo, mas está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós. Quando éramos crianças, estávamos escravizados debaixo dos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para que redimisse os que estavam sob lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E já que são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para dentro de vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. De modo que tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus através de Cristo. Agora ele cita aqui o que era o caso na cultura judaica daquele tempo. E, obviamente, aqui é o caso de um pai que tem alguns bens. Ele está bem de vida, tem qualquer coisa para passar a seus filhos, e normalmente o primogênito. O primogênito sempre abocanhava a maior parte da herança. Mas enquanto criança, dizendo Paulo, esse filho não tem a plena liberdade, ele está debaixo de tutor, de administrador, enfim, até que o pai resolve declarar que ele se tornou adulto, responsável. Então, assim, nós, quando éramos crianças, aqui, Paulo chama a nossa condição antes de Cristo, que ele vai falar aqui elementares, os princípios elementares do mundo. Então, aqui nem é tanto questão da lei, aqui é o mesmo gentio, ele está escrevendo para Gálatas, um gentio antes de conhecer Jesus, antes de pertencer a Jesus, ele diz que era tipo criança.
Como assim? Porque nessa condição estava escravizado debaixo dos princípios elementares do mundo. Mas é claro, as pessoas no mundo são escravas, controladas pela cultura, controladas, enfim. Não. E essa cultura tem seus princípios elementares e não são de Deus, não. A única liberdade verdadeira disponível nesta vida é ser um escravo de Jesus Cristo. Em João capítulo 8, verso 34, o Senhor Jesus disse assim: todo aquele cometendo o pecado é escravo do pecado. E no verso 36, se o Filho vos libertar, serão realmente livres. Isso lá em João 8. Agora, pecado dá brecha a Satanás para entrar. E ele tem vários instrumentos para amarrar as pessoas. Vamos ver isso já no verso 8 a seguir, logo a seguir. De fato, sem Jesus, somos escravos do pecado. E a única maneira de sair dessa escravidão é ser escravos de Jesus. Nós nascemos escravos, vivemos escravos, morremos escravos. Ser escravo faz parte inerente da condição humana. O que Jesus faz é nos dar a opção de mudar de dono. Podemos escolher o nosso dono. Você não querendo ser escravo do pecado e de Satanás por trás do pecado, então você pode ser escravo de Jesus. É a única liberdade realmente possível nesta vida. Ser escravo de Jesus. Prosseguindo, no momento certo, Deus manda o Filho. Nasceu de mulher, sob lei, se encarnou por aqui para redimir os que estavam sob lei, para que pudéssemos receber a adoção de filho. Então, já que somos filhos... Seguinte, aí ele vai dizer que Deus enviou o Espírito, seu Filho, para dentro dos nossos corações. Então, se você tem o Espírito Santo no coração, é porque já foi adotado para dentro da família de Deus. É por isso que você é filho. Agora, sem o Espírito Santo, aí lamento muito. Aí você ainda está do lado de fora. Agora, Abba, pai. Abba, hebraico, significa pai. Então, pai é meramente uma tradução do hebraico. Então, o Espírito Santo dentro da gente clama Pai se dirigindo a Deus. Então, é isso que nos dá a certeza que nós somos, de fato, filhos de Deus. Se nós temos condição de chamá-lo de Pai. Então, não é mais escravo, isto é, escravo do mundo, mas filho. Mas filho é também herdeiro de Deus através de Cristo. Aqui Paulo mudou do plural para singular, mas não tem problema, é a mesma verdade. Agora, Paulo está preocupado outra vez. Aliás, começou a carta preocupado. Né? Versos 8 a 11. Ora, é fato que antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos dos que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como podem voltar àqueles mesmos princípios elementares, tão fracos e miseráveis, aos quais querem ser escravizados de novo? Vocês estão observando dias, meses, estações e anos. Eu temo por vocês, caso eu tenha labutado por vocês em vão. Ele vai prosseguir, mas vamos voltar aqui rapidinho e ver o que está. Quando aqui ele fala eram escravos os que por natureza não são deuses, eu entendo que a referência é a demônios que estão debaixo dos ídolos de pau e de pedra, enfim. Mas ele aqui fala, vocês eram escravos. Está falando aqui a pagãos. Escravos desses deuses. Agora, esse mundo é controlado por Satanás, está lá atrás no verso 3. Então eu digo que são seus agentes
que estão impondo os princípios às pessoas que estão dentro desse sistema. Isso é uma escravidão, realmente. Então, Paulo diz, mas vocês já foram libertos daquilo, então por que vocês querem voltar àquilo? O que é isso, gente? Então, aparentemente, eles estão voltando assim, tipo um legalismo. Estão observando dias, meses, estações de ano. O que é isso? Aí, então, a partir do verso 12, ele vai, de fato, fazer um apelo muito forte. Vamos ler verso 12 a 16. Irmãos, eu vos suplico, tornem-se como eu, pois eu me tornei como vocês. Vocês não me fizeram mal algum. Aliás, vocês sabem que lhes preguei o Evangelho a primeira vez estando em enfermidade física. Também a minha provação física não levou vocês a desprezar ou recuar. Antes me receberam como um anjo de Deus, mesmo como Cristo Jesus. O que aconteceu com vossa bênção? Pois posso testificar a vosso respeito que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e os dados a mim, os dado a mim. Então, tornei-me o vosso inimigo por vos falar a verdade? O verso 13 me causa um pouco de espécie, mas às vezes o problema é comigo e não com o texto. Eu li aqui e preguei o Evangelho a primeira vez estando em enfermidade física. A rigor, o texto diz, por causa de enfermidade física. É isso que diz. Eu confesso que eu fiquei relutando, mas o que é isso? Deveria ser, apesar da enfermidade física, mas o texto não diz isso. Aliás, que eu saiba, o grego nem tem como dizer isso. Mas é possível que seja exatamente como o texto diz, quer dizer, por causa. Suponhamos que ele chegou a Gálata e de repente ele fica doente. Ficou tão doente que não foi possível prosseguir viagem. Então ele ficou ali pregando exatamente por causa do problema físico. Quem sabe foi isso. Aliás, pensando assim com calma aqui, a maneira que ele fala aqui nos versos 14 e 15, quer dizer, a minha provação nem levou vocês a desprezar recuar. Quer dizer, dá a impressão que a coisa foi um pouco assim repugnante. Então, poderia ter feito com que eles assim, receberam ele mesmo assim como anjo de Deus, mesmo como se fosse Jesus Cristo. Ele fala aqui que eles teriam até mesmo arrancado os próprios olhos para entregar, o que nos leva a entender que aquele espinho na carne, que ele fala, aquele mensageiro de Satanás, tal, foi exatamente um problema com a vista. Aqui fala, que eles teriam até arrancado os próprios olhos. Então, também a gente vê várias cartas de Paulo, ele ditou ao secretário, porque no fim, ele disse, isso aqui estou escrevendo com o próprio punho. A última linha, a última frase. Isso era como a assinatura dele. Isso aqui a carta é minha, embora eu ditei, a outra foi escrita por outro. Isso porque, aparentemente, a vista de fato não estava boa mesmo, não. E ele clamou, dizendo lá atrás, ele clamou 3 vezes, Deus me livre, e Deus não. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi essa a resposta que Deus deu a ele. Então, esse problema meu, pode ser problema meu mesmo, porque poderia ser mesmo por causa de enfermidade física. Agora, eu me tornei inimigo porque falei a verdade, lá no verso 16. Mas você sabe que neste mundo caído, você falar a verdade é maneira de você criar inimigo. Não há, normalmente lá fora do mundo, tem que ter cuidado como você vai falando a verdade. As pessoas não vão gostar e nem agradecer. Agora ele vai falar dos que estavam causando esse desvio deles. Verso 17. Eu vou agora ler até o verso 20, e aí completa o assunto de certa forma. 17 a 20.
Eles vos cortejam com zelo, não por bem, mas querendo vos isolar para que vocês cortejem eles. Ora, é bom ser zeloso pelo bem sempre, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, eu bem que gostaria de estar agora convosco e mudar o meu tom de voz, porque estou perplexo acerca de vocês. Então ele se contrasta com os judaizantes, ou quem tenha sido, que estava realmente causando problema entre os Gálatas. Então diz que eles vos cortejam com zelo. Ele se contrasta com esse jeito. Paulo fala a verdade, mesmo que seja desagradável. Mas aqueles começam por lisonjear as vítimas que estão na mira, visando com isso criar uma dependência para então depois controlar essas pessoas. É assim que o pessoal funcionava, esses outros. Aliás, até hoje tem pessoas que fazem isso. Agora ele fala que está sentindo dores de parto de novo. Que coisa, gente. Ele queria mudar o tom de voz, está preocupado. Daí então, agora, a partir do verso 21, ele vai contrastar Agar e Sara. E eu vou deixar isso então para o próximo vídeo, permitindo o nosso bom Deus. Que Deus nos ajude e abençoe.